Você já parou para pensar que uma única decisão pode virar sua vida do avesso? Que uma simples carona pode te levar para um lugar de onde não há volta? Imagina que uma mulher vestida de branco pede carona na estrada e, ao ajudá-la, você perde tudo, até o que você achava que tinha controle. Eu vou te contar a história de Zé do Volante, um caminhoneiro de longa estrada que viu tudo que ele construiu desaparecer em uma noite. Fica comigo, porque essa história vai mexer com você. Quem está na estrada sabe, a vida não é só sobre rodar quilômetros. A gente acaba conhecendo muito mais da gente mesmo do que do caminho. E hoje eu trouxe uma história que, de tão intensa, parece coisa de filme, mas é bem real. Falo do Zé do Volante, um cara que conhece cada curva, cada pedágio, cada cidade e até cada rosto no caminho. Ele tem 50 anos, rodando há 35, e por mais que ele tenha vivido tantas experiências, uma noite ele cruzou com uma mulher que virou sua vida do avesso. E o mais curioso é que até hoje ele não sabe se o que aconteceu foi um golpe ou algo sobrenatural. Vem com a gente nessa viagem. Eu passei mais tempo dentro do caminhão do que com a família. Meu filho cresceu, mas ele não via meu rosto no jantar. Não me via no aniversário. A estrada estava me roubando a vida, mas eu não percebia. Eu pensava que estava em controle, mas na verdade estava me perdendo. Quando dei aquela carona, não sabia que o destino estava me preparando para uma virada. Algo que ia mexer até com minha visão de quem eu sou. O que parecia ser um simples ato de gentileza se tornaria o maior desafio que eu jamais imaginei. Eu sabia que a estrada tinha seus riscos, mas nunca imaginei que algo assim aconteceria comigo. Eu não estava apenas dando carona. Eu estava abrindo um portal para um mistério que nem eu, nem ninguém poderia compreender de imediato. A mulher de branco, com sua calma e serenidade, me fez acreditar que estava fazendo o bem. No entanto, o que eu não sabia era que as escolhas que fazemos, mesmo as mais simples, podem ter consequências que nos perseguem pelo resto de nossas vidas. Eu tenho 50 anos e comecei a dirigir caminhão com 15. São 35 anos conhecendo o Brasil de norte a sul, passando por cada pedágio, cada cidade, cada amanhecer no volante. A estrada é minha casa. É meu lugar de conforto, meu refúgio. Só que com o tempo, ela também se torna minha prisão. O cansaço, a solidão, a distância da família. E claro, a rotina que eu já conhecia tão bem, mas que naquela noite não foi mais a mesma. Muitas vezes, quando a madrugada chegava e o som do motor preenchia o silêncio, eu me pegava pensando sobre o que realmente importava. A estrada me dava tudo o que eu achava que precisava: trabalho, independência, a sensação de estar no controle. Mas, no fundo, eu sentia que algo estava faltando. Minha esposa, meu filho, quanto tempo mais eu perderia longe deles? A estrada estava começando a perder a magia, e a realidade da minha vida me atingiu. Eu queria mais do que aquela vida de solitário volante. Aquela noite parecia como qualquer outra. Eu estava exausto, os olhos pesados e o corpo pedindo descanso. Mas a estrada tem essa coisa de te surpreender na hora em que você acha que a conhece por completo. Quando vi aquela mulher vestida de branco, algo dentro de mim me disse que minha vida estava prestes a dar uma guinada. Eu nem sabia, mas aquele momento, aquela decisão simples de parar, estava prestes a me tirar a certeza de tudo que eu acreditava ser verdade. Aquela mulher, com o sorriso sereno e a calma estranha, me fez sentir que havia algo mais profundo em jogo. Eu só não sabia que, ao parar para ajudar, estava abrindo uma porta para um dos maiores desafios da minha vida. E a estrada, que sempre foi minha aliada, logo me mostraria que nem tudo nela pode ser controlado. Era uma madrugada abafada e eu já vinha rodando havia horas. A estrada parecia uma linha reta que nunca tinha fim, e o cansaço tomava conta. Até que, na curva da BR-40, eu vi algo inesperado. Uma mulher parada no acostamento, vestida completamente de branco. Seu rosto era sereno, seus olhos brilhavam na escuridão, e ela levantava a mão como quem pedia ajuda. Eu reduzi a marcha, e naquele instante, seu instinto falou mais alto. Ela parecia um ser etéreo, tão tranquila em um lugar onde tudo e todos estavam em movimento.
A dúvida me corroeu. O que ela quer? Por que está ali sozinha, no meio da noite? Pensei que poderia ser apenas mais uma situação comum, mas dentro de mim havia algo que dizia que não. Não era normal, não era seguro. Mas ao mesmo tempo, o que eu podia fazer? Ignorar? Ela parecia pedir ajuda. E por mais que meu instinto me gritasse para seguir, eu parei. Algo naqueles olhos me paralisou. Foi nesse momento que minha mente começou a ser invadida por uma sensação de confusão. A confiança foi rapidamente substituída pelo medo, mas ainda assim algo me fez abrir a porta. Eu sabia que ajudar uma pessoa na estrada poderia ser o certo, mas também sabia que ao fazer isso eu estava dando meu voto de confiança em algo que não compreendia. A mulher entrou. E eu não sabia que, ao fazer isso, teria dado mais do que uma carona. Eu estava prestes a mergulhar em um mistério que eu jamais imaginaria que faria parte. Ao olhar para ela, senti algo inexplicável, algo que tocava o fundo da minha alma. Eu não sabia, mas minha vida estava prestes a ser transformada para sempre. Uma escolha tão simples, de parar e ajudar, me levaria para um caminho onde eu perderia mais do que imaginava. A mulher entrou no caminhão e imediatamente a cabine ficou cheia de uma calma estranha, como se o ar tivesse mudado de temperatura. Ela me olhou, chamou-me de filho e algo nela me fez sentir uma conexão imediata. Não é que eu acreditasse ser algo real, mas de alguma forma parecia que já a conhecia. Ela falou de um modo suave, como se estivesse me acolhendo e, ao mesmo tempo, seus olhos brilhavam de uma maneira que me desconcertava. A conversa, ou melhor, os silêncios, entre nós dois foram interrompidos quando ela tirou da bolsa um chá. Ela me disse que aquele chá tinha ervas especiais e que iria acalmar meu corpo e minha alma. Eu, cansado e com a cabeça cheia de perguntas, aceitei sem hesitar. Ela parecia tão confiante e seu olhar me dizia que eu poderia confiar. Mesmo com um pressentimento estranho, pensei, talvez eu precise disso. Talvez seja isso que eu preciso, um pouco de paz. Mas mal sabia eu que aquele simples gesto de aceitar o chá se tornaria um ponto de virada. O sabor inicialmente doce logo se transformou em algo amargo e, em segundos, senti um peso no corpo. Meus olhos começaram a pesar. A visão se turvou. Tudo ao meu redor começou a desaparecer, como se a realidade tivesse sido retirada de mim. Eu tentei falar, tentei resistir, mas tudo que consegui ouvir foi a voz dela dizendo suavemente: "Descanse, filho." E antes que eu pudesse entender o que estava acontecendo, tudo se apagou. A estrada desapareceu, a mulher desapareceu, e tudo o que restou foi o vazio. Imagine acordar e não reconhecer onde você está. Você olha ao redor e vê um cenário completamente diferente. O caminhão, sumido. Minha carga, desaparecida. O celular, sem sinal. Eu estava ali, deitado no chão frio, sem a menor ideia de como cheguei até ali. O que parecia ser um pesadelo se tornou minha realidade. Meus pés tocavam o chão seco e áspero, enquanto a dor nas minhas mãos me fazia perceber que algo estava muito errado. Eu estava no meio de uma estrada que não conhecia. O céu escuro e a solidão daquela noite eram as únicas coisas que eu tinha agora. Olhei para a estrada, mas ela já não parecia a mesma. O caminho que conhecia e controlava agora parecia ser um labirinto sem fim. Eu estava perdido, sem meu caminhão, sem minha identidade, sem minha carga. A sensação de vazio me tomou por completo, não apenas por ter perdido o material, mas pela perda do que eu achava que era minha vida. Eu havia sido enganado de uma maneira que nem eu poderia explicar. O que era real? O que tinha acontecido comigo? O que era aquele lugar? Quando eu cheguei à cidade, ainda atordoado e sem saber o que fazer, me deparei com outros motoristas. Eles também tinham encontrado a mulher de branco, e o que eu ouvi deles me fez gelar. Eles tinham histórias muito parecidas com a minha. Todos pareciam incrivelmente reais, como se aquela mulher fosse uma lenda, mas ao mesmo tempo uma presença muito verdadeira. As histórias pareciam se entrelaçar, como se uma força invisível estivesse conectando todos nós. Havia algo sinistro no modo como eles falavam, como se estivessem sendo testados, como se algo muito maior estivesse acontecendo, algo que ninguém podia controlar. Eu ouvi relatos de motoristas que a viram aparecer do nada, outros que desapareceram no meio de uma viagem,
mas, curiosamente, todos falavam de uma sensação de ser levado, como se tivessem perdido o controle. Eles mencionaram a sensação de estar sendo observado por algo maior, algo que não podia ser explicado. E quando o delegado me mostrou os retratos falados da mulher de branco, meu coração disparou. Era ela. Era a mulher que eu tinha dado carona. Meu estômago revirou ao perceber que eu não estava sozinho nessa história. Outros motoristas também haviam sido vítimas de um golpe tão bem orquestrado que parecia mais do que um simples assalto. Eu estava agora ligado a algo muito maior. Algo que eu não conseguia compreender, mas que, de alguma forma, estava me envolvendo em sua teia. Aquela sensação de não estar sozinho, de estar preso em um enredo sem saída, tomou conta de mim. Não eram só minhas perdas materiais, eu estava começando a entender que minha vida havia sido manipulada de alguma forma, como se eu fosse uma peça em um jogo cósmico que eu não poderia vencer. A mulher de branco não era apenas um ser humano, ela era a chave de algo muito mais profundo, mais grande, e essa ideia me assombrava. Perder o caminhão foi como perder uma parte de mim. Não era só o trabalho, a carga, o dinheiro. Era o que eu achava que eu era. Zé do Volante sempre foi um símbolo de resistência na estrada. E agora, sem nada, me vi de volta ao começo. No ponto em que tudo parecia ser apenas uma ilusão. As primeiras semanas foram difíceis. Não tinha mais a velocidade do motor para me dar consolo, nem a solidão reconfortante da cabine. Eu estava perdido. Sem direção, sem meu velho amigo, o caminhão. Eu sabia que tinha que recomeçar, mas o peso do fracasso era esmagador. Durante toda a minha carreira, eu me agarrei à estrada como algo fixo, algo que eu podia controlar, mas agora a estrada me mostrou que, no fim, ela também tem seu próprio caminho, seu próprio destino. Então, eu tive que aprender a andar novamente, com as próprias pernas, e deixar o volante para trás por um tempo. Foi aí que eu comecei a fazer bicos, pegando trabalhos menores, caminhões velhos. Tudo o que podia fazer era tentar sobreviver. Eu passava os dias rodando, de cidade em cidade. Mas a sensação de estar começando de novo, de ter perdido tudo, não me abandonava. A primeira coisa que perdi foi minha confiança. A segunda foi meu controle. E a terceira foi meu orgulho. Mas no fundo, sabia que tinha que lutar para reconstruir tudo de novo. Eu não sabia onde as peças se encaixariam, mas sabia que algo dentro de mim ainda permanecia firme. A estrada. A estrada estava me dizendo que a verdadeira força não vinha de estar no controle, mas da capacidade de se levantar e continuar, mesmo quando tudo parecia perdido. Eu sabia que não importava quanto tempo eu demorasse, eu teria que recomeçar por mim, pelos meus filhos, pela minha vida. A estrada sempre foi minha aliada e inimiga ao mesmo tempo. Ela me ensinou mais do que eu poderia imaginar sobre o mundo, mas também me trouxe desafios que eu não sabia como superar. O maior aprendizado foi que a vida na estrada não é apenas sobre vencer, mas sobre como a gente lida com os tombos. Porque sim, a estrada me derrubou, mas, ao mesmo tempo, ela me fez levantar mais forte. Cada quilômetro percorrido agora tinha um sabor diferente. Antes, eu via a estrada apenas como um meio de trabalho, um caminho sem fim para o destino. Agora, ela se tornou mais pessoal, mais real. Eu sabia que ela não era só o lugar onde eu dirigia, mas o lugar onde eu realmente encontrava quem eu era. O que a estrada me deu de volta não foi apenas o meu trabalho, mas a minha capacidade de recomeçar. A estrada me ensinou que, por mais que você tente controlar seu destino, sempre há algo fora de seu alcance. Às vezes, a vida te empurra para um lugar que você não espera, e tudo o que resta é a sua habilidade de seguir em frente, de se reinventar. Cada caminhão que dirigi depois daquele dia me trouxe mais lições, mais aprendizado sobre quem eu sou. Eu estava mais cauteloso, mais atento, mas nunca mais perdi a fé. Eu nunca mais dei carona para ninguém, mas não perdi a fé na vida. A estrada me fez entender que não importa quantos tombos você leve. O que conta é o quanto você consegue se levantar e continuar, com força renovada. Hoje eu sigo meu caminho, com mais humildade, mais sabedoria, mas a mesma paixão pela estrada. Porque no final, é ela que nos ensina a sermos mais do que acreditamos ser.
Ela nos ensina a ser fortes, mesmo quando tudo parece cair. Se inscreva para não perder mais histórias. Até a próxima.